Patriarcas e Profetas. Capítulo 70. O reinado de Davi. Logo que Davi se estabeleceu no trono de Israel, começou a procurar um lugar mais apropriado para a capital de seu reino. A 30 quilômetros de Hebrom foi escolhido um lugar para a futura metrópole do reino. Antes que Josué tivesse guiado os exércitos de Israel pelo Jordão, chamava-se ele Salém. Perto desse lugar, Abraão tinha provado sua fidelidade a Deus. 800 anos antes da coroação de Davi, fora a residência de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ocupava uma posição central e elevada no território, e era protegida por inúmeras colinas. Estando nos limites de Benjamim e Judá, encontrava-se muito próxima de Efraim, e era de fácil acesso a todas as outras tribos. A fim de conseguir este local, os hebreus tinham de desapossar um resto de cananeus, que mantinham uma posição fortificada nas colinas de Sião e Moriá. Esta fortaleza era chamada Jebus, e seus habitantes eram conhecidos por jebusitas. Durante séculos, Jebus fora considerada inexpugnável, mas foi sitiada e tomada pelos hebreus sob o comando de Joabe, que, como recompensa de seu valor, foi feito comandante-geral dos exércitos de Israel. Jebus tornou-se então a capital nacional, e seu nome pagão foi mudado para Jerusalém. Irão, rei da opulenta cidade de Tiro, no Mediterrâneo, procurou agora uma aliança com o rei de Israel e ajudou a Davi na obra de erigir um palácio em Jerusalém. Foram enviados de Tiro embaixadores, acompanhados de arquitetos e operários, e longas caravanas carregadas de valiosa madeira, troncos de cedro e outros materiais de valor. A força crescente de Israel, em sua união sob o governo de Davi, a aquisição da fortaleza de Jebus e a aliança com Irão, rei de Tiro, provocaram a hostilidade dos filisteus, que invadiram de novo o território com uma grande força, tomando posição no vale de Refaim, a pequena distância de Jerusalém. Davi e seus homens de guerra retiraram-se à fortaleza de Sião para esperar a direção divina. Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 2 Samuel, capítulo 5, versos 17 a 25. Davi avançou contra o inimigo imediatamente, derrotou-os e destruiu-os, e tomou deles os deuses que tinham trazido consigo, a fim de assegurarem a vitória. Exasperados pela humilhação da derrota, os filisteus ajuntaram uma força ainda maior e voltaram ao conflito. E novamente se estenderam pelo vale de Refaim. De novo, Davi procurou ao Senhor, e o grande Eu Sou tomou a direção dos exércitos de Israel. Deus instruiu a Davi dizendo: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Se Davi, como Saul, tivesse escolhido o seu próprio caminho, o êxito não teria acompanhado. Mas ele fez conforme o Senhor mandou, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. 1 Crônicas, capítulo 14, verso 16 e 17. Agora que Davi estava firmemente estabelecido no trono e livre da invasão de adversários estrangeiros, volveu à realização de um acariciado propósito: trazer a arca de Deus a Jerusalém. Durante muitos anos, a arca permanecera em Kiriat Jearim, distante 13 quilômetros, mas cumpria que a capital da nação fosse honrada com o sinal da presença divina. Davi convocou 30.000 dos principais homens de Israel, pois era seu intuito tornar aquele ato um espetáculo de grande regozijo e imponente manifestação. O povo correspondeu alegremente ao convite. O sumo sacerdote,
juntamente com seus irmãos no ofício sagrado, e os príncipes e homens principais das tribos reuniram-se em Kiriate Jearim. Davi estava radiante de santo zelo. A arca foi trazida da casa de Abinadab e colocada em um carro novo puxado por bois, enquanto 2 dos filhos de Abinadab a acompanhavam. Os homens de Israel iam em seguimento, com exultantes aclamações e com cânticos de regozijo, unindo-se melodiosamente uma multidão de vozes com som de instrumentos músicos. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Fazia-se muito tempo que Israel não via uma cena de triunfo como aquela. Com alegria solene, o vasto cortejo serpeava por entre as colinas e vales em direção à santa cidade. Mas, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Um súbito terror caiu sobre a multidão jubilosa. Davi ficou espantado e grandemente alarmado, e intimamente pôs em dúvida a justiça de Deus. Ele estivera procurando honrar a arca como símbolo da presença divina. Por que, pois, havia sido aquele terrível juízo para mudar a ocasião de alegria em dor e lamentação? Entendendo que não seria de bom aviso ter a arca perto de si, resolveu Davi deixá-la ficar onde estava. Foi encontrado perto para ela um lugar na casa de Obed-edom, o geteu. A sorte de Uzá foi como um juízo divino pela violação de um mandado muito explícito. Por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não serem os sacerdotes, descendentes de Arão, deviam tocá-la, ou mesmo olhar para ela, estando descoberta. A instrução divina era: os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Números capítulo 4, verso 15. Os sacerdotes deviam cobrir a arca, e então os coatitas deviam carregá-la pelas hastes, as quais eram colocadas em argolas de cada lado da arca, e nunca se removiam. Aos gersonitas e meraritas, que tinham a seu cargo as cortinas, as tábuas e as colunas do tabernáculo, Moisés deu carros e bois para o transporte daquilo que lhes era confiado. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. Números capítulo 7, verso 9. Assim, no trazer a arca de Kiriate Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às determinações do Senhor. Davi e seu povo tinham se congregado para efetuar uma obra sagrada, e a mesma entregaram-se com coração alegre e disposto. Mas o Senhor não podia aceitar o serviço, porque não era efetuado de acordo com suas orientações. Os filisteus, que não tinham conhecimento da lei de Deus, haviam colocado a arca em um carro quando a devolveram a Israel, e o Senhor aceitou o esforço que fizeram. Mas os israelitas tinham em suas mãos uma declaração compreensível da vontade de Deus em todas estas questões, e sua negligência a tais instruções desonrava a Deus. Em Uzá recaía a maior culpa de arrogância. A transgressão à lei de Deus diminuíra a intuição que ele tinha da santidade da mesma, e tendo sobre si pecados não confessados, atrevera-se, em face da proibição divina, a tocar no símbolo da presença de Deus. Deus não pôde aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar os seus mandamentos. Pelo juízo sobre Uzá, era seu intuito impressionar todo Israel quanto à importância de dar estrita atenção aos seus requisitos. Assim, a morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, poderia impedir a necessidade de infligir juízos sobre milhares. Sentindo que seu próprio coração não era inteiramente reto para com Deus, Davi, vendo o golpe desferido em Uzá, temera a arca, receoso de que algum pecado de sua parte acarretasse juízo sobre si. Mas Obed-edom
embora se regozijasse com temor, acolheu gratamente o símbolo sagrado como a garantia do favor de Deus aos obedientes. A atenção de todo Israel dirigiu-se agora ao geteu e sua casa. Todos estavam vigilantes para ver o que lhes aconteceria. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. A reprovação divina cumpriu a sua obra em Davi. Foi levado a compenetrar-se, como nunca dantes, da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência estrita. O favor manifesto à casa de Obed-Edom levou Davi novamente a esperar que a arca pudesse trazer uma bênção a ele e a seu povo. No fim de 3 meses, resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca e dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor em todo o pormenor. De novo foram convocados os homens principais da nação, e uma vasta congregação se reuniu em torno da residência do geteu. Com reverente cuidado, a arca foi agora posta sobre os ombros de homens divinamente designados. A multidão pôs-se em linha, e com corações a tremer, o grande séquito partiu novamente. Depois de caminharem 6 passos, a trombeta deu sinal de parada. Por determinação de Davi, deveriam ser oferecidos sacrifícios de bois e carneiros cevados. O júbilo, então, tomou lugar do tremor e do terror. O rei depusera suas vestes reais e vestira-se com um simples éfode de linho, como o que era usado pelos sacerdotes. Não dava a entender, por este ato, que assumira as funções sacerdotais, pois que o éfode era algumas vezes usado por outros além dos sacerdotes. Antes, neste serviço santo, ele queria, perante Deus, tomar lugar igual ao de seus súditos. Naquele dia, Jeová devia ser adorado. Devia ele ser o único objeto de reverência. Outra vez, pôs-se em movimento o longo séquito, e a música de harpas e cornetas, trombetas e símbalos ressoavam em direção ao céu, misturada com a melodia de muitas vozes. E Davi saltava diante do Senhor, acompanhando com alegria o ritmo do cântico. A dança de Davi, em júbilo reverente perante Deus, tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda. Mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada com a extravagância e as orgias noturnas. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer. Para os que frequentam os bailes, Deus não é objeto de meditação e reverência. Sentir-se-ia estarem a oração e o cântico de louvor deslocados na assembleia deles. Esta prova deve ser decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e diminuir nossa alegria no serviço de Deus não devem ser procuradas por cristãos. A música e dança, em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e exaltava seu santo nome. A última é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e o desonrarem. O triunfal cortejo aproximou-se da capital, acompanhando o símbolo sagrado de seu rei invisível. Então, uma explosão de cânticos exigiu dos guardas, sobre os muros, que as portas da santa cidade se abrissem amplamente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Um grupo de cantores e instrumentistas respondeu: Quem é este Rei da Glória? Do outro grupo veio a resposta: O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na guerra. Então centenas de vozes, unindo-se, avolumaram o coro triunfal. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De novo se ouve a alegre interrogação: Quem é este Rei da Glória? E a voz daquela grande multidão, como o som de muitas águas, foi ouvida em arrebatadora resposta: O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo, capítulo 24, versos 7 a 10. Então as portas se abriram amplamente, o cortejo entrou,
e com temor reverente, a arca foi depositada na tenda que tinha sido preparada para sua recepção. Diante do recinto sagrado foram erigidos altares para sacrifício. A fumaça das ofertas pacíficas e holocaustos e a nuvem de incenso, com os louvores e súplicas de Israel, ascendiam ao céu. Terminado o serviço religioso, o próprio rei pronunciou uma bênção sobre seu povo. Então, com régia munificência, ordenou que presentes de alimentos e vinho fossem distribuídos para a merenda entre eles. Todas as tribos estiveram representadas neste serviço, a celebração do acontecimento mais sagrado, que até então assinalara o reinado de Davi. O espírito de inspiração repousara sobre o rei, e agora, banhando os últimos raios do sol poente o tabernáculo, com uma consagrada luz, seu coração se ergueu em gratidão a Deus por estar agora o símbolo de sua presença tão perto do trono de Israel. Assim, meditando, volveu Davi ao seu palácio, para abençoar a sua casa. Mas havia alguém que testemunhara a cena de regozijo, com um espírito grandemente diverso do que movia o coração de Davi. Entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Na amargura de sua paixão, ela não pôde esperar a volta de Davi ao palácio, mas saiu ao seu encontro, e a sua amável saudação derramou uma torrente de palavras amargas. Penetrante e incisiva foi a ironia de seu discurso. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Davi compreendeu que fora o serviço de Deus que Mical havia desprezado e honrado, e respondeu severamente: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenham alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. A reprovação de Davi foi acrescentada do Senhor. Por causa de seu orgulho e arrogância, Mical não teve filhos, até ao dia da sua morte. As cerimônias solenes que acompanharam a mudança da arca tinham produzido uma impressão duradoura no povo de Israel, despertando um interesse maior no serviço do santuário e acendendo de novo seu zelo por Jeová. Davi se esforçara por todos os meios ao seu alcance para aprofundar estas impressões. O serviço do cântico tornou-se uma parte regular do culto religioso, e Davi compôs salmos não somente para o uso dos sacerdotes no serviço do santuário, mas também para serem cantados pelo povo em suas jornadas ao altar nacional das festas anuais. A influência assim exercida era de grande alcance e teve como resultado libertar da idolatria a nação. Muitos dos povos circunvizinhos, vendo a prosperidade de Israel, eram levados a pensar favoravelmente acerca do Deus de Israel, que havia feito tão grandes coisas por seu povo. O tabernáculo construído por Moisés, juntamente com tudo que se relacionava com o serviço do santuário, com exceção da arca, ainda se encontrava em Gibeá. Era propósito de Davi tornar Jerusalém o centro religioso da nação. Ele erigira um palácio para si, e achou que não era coerente ficar a arca de Deus dentro de uma tenda. Resolveu construir para ela um templo de tal magnificência que exprimisse a apreciação de Israel, a honra conferida à nação pela contínua presença de Jeová, seu rei. Comunicando seu propósito ao profeta Natã, recebeu a animadora resposta: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dando-lhe uma mensagem para o rei. Davi foi privado do privilégio de construir uma arca para Deus, mas concedeu-se-lhe a certeza do favor divino, a ele, à sua posteridade e ao reino de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre meu povo, sobre Israel.
e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Tendo Davi desejado construir uma casa para Deus, foi feita a promessa: o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Farei levantar depois de ti a tua semente. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A razão por que Davi não devia construir o templo foi declarada: tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. 1 Crônicas, capítulo 22, versos 8 a 10. Embora o acariciado intento de seu coração fosse negado, Davi recebeu a mensagem com gratidão. Quem sou eu, Senhor Jeová? Exclamou ele. E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E então renovou seu concerto com Deus. Davi sabia que seria uma honra a seu nome e traria glória ao seu governo realizar a obra que em seu coração se tinha proposto fazer, mas estava disposto a submeter sua vontade à vontade de Deus. A grata resignação assim manifesta raro se vê, mesmo entre cristãos. Quantas vezes aqueles que têm passado pela força da varonilidade apegam-se à esperança de realizar alguma obra em que põem seu coração, mas que não estão em condições de efetuar. A providência de Deus pode falar-lhes, como fez o seu profeta Davi, declarando que a obra que desejam tanto não lhes é confiada. A eles toca preparar o caminho para que outro o cumpra. Mas, em vez de se submeterem com gratidão à direção divina, muitos se retraem, como se fossem menosprezados e rejeitados, entendendo que se não podem fazer a coisa que desejam, não farão nada. Muitos se apegam com desesperada energia a responsabilidades que são incapazes de arrostar, e em vão se esforçam por cumprir uma obra para que são incapazes, enquanto aquela que podem fazer jaz negligenciada. E por causa desta falta de cooperação de sua parte, o trabalho maior é impedido ou frustrado. Davi, em seu concerto com Jonatas, prometera que quando ele tivesse descanso de seus inimigos, mostraria benignidade à casa de Saul. Em sua prosperidade, lembrando-se deste concerto, indagou o rei: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Falaram-lhe acerca de um filho de Jonatas, Mefibosete, que tinha sido coxo desde a infância. Por ocasião da derrota de Saul pelos filisteus em Jezreel, a ama desta criança, tentando fugir com ela, deixara-a cair, tornando-a, assim, um aleijado para toda a vida. Davi mandou chamar agora o jovem à corte, e o recebeu com grande bondade. As posses particulares de Saul foram-lhe restituídas para a manutenção de sua vida. Mas o filho de Jonatas deveria ser hóspede constante do rei, sentando-se diariamente à mesa real. Por meio de boatos, por parte dos inimigos de Davi, Mefibosete fora levado a acalentar forte preconceito contra ele como um usurpador. Mas a recepção generosa e cortês do monarca a ele e sua contínua bondade conquistaram o coração do moço. Ele se afeiçoou grandemente a Davi, e como seu pai Jonatas, sentiu que seu interesse era o mesmo do rei que Deus escolhera. Depois do estabelecimento de Davi no trono de Israel, a nação gozou de um longo período de paz. Os povos circunvizinhos, vendo a força e unidade do reino, logo acharam prudentes desistir de francas hostilidades. E Davi, ocupado com a organização e levantamento de seu reino,
absteve-se de guerra agressiva. Entretanto, fez afinal guerra aos velhos inimigos de Israel, aos filisteus e aos moabitas, e conseguiu vencer a uns e outros, e torná-los tributários. Formou-se então contra o reino de Davi uma vasta coligação das nações circunjacentes, da qual resultaram as maiores guerras e vitórias de seu reinado, e o maior acréscimo ao seu poderio. Esta aliança hostil, que realmente nasceu da inveja do poder crescente de Davi, não foi absolutamente provocada por ele. As circunstâncias que determinaram sua formação foram estas. Foram recebidas em Jerusalém notícias anunciando a morte de Naás, rei dos Amonitas, monarca este que mostrara bondade para com Davi, quando este fugia da ira de Saul. Agora, desejando exprimir sua grata apreciação pelo favor que lhe fora mostrado em sua situação angustiosa, Davi enviou embaixadores com uma mensagem de simpatia a Anum, filho e sucessor do rei Amonita. Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo, disse Davi. Mas seu ato de cortesia foi mal interpretado. Os amonitas odiavam o Deus verdadeiro e eram atrozes inimigos de Israel. A bondade aparente de Naás a Davi fora motivada inteiramente pela hostilidade para com Saul como rei de Israel. A mensagem de Davi foi mal interpretada pelos conselheiros de Anum. Disseram a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Foi por sugestão a seus conselheiros que Naás, meio século antes, fora levado a formular a cruel condição exigida do povo de Jabes-Gileade, quando, sitiado pelos amonitas, solicitara um concerto de paz. Naás reclamara o privilégio de arrancar de todos o olho direito. Os amonitas ainda se lembravam vividamente de como o rei de Israel transtornara seu cruel desígnio e livrara o povo que eles teriam humilhado e mutilado. O mesmo ódio a Israel ainda os movia. Não podiam conceber o espírito generoso que havia inspirado a mensagem de Davi. Quando Satanás domina a mente dos homens, ele excita a inveja e a suspeita que levarão a mal mesmo as melhores intenções. Dando ouvido a seus conselheiros, Anum considerou os mensageiros de Davi como espias e os cumulou de escárnio e insulto. Aos amonitas foram permitidos executar os seus maus propósitos de coração, sem serem restringidos nisto, a fim de que pudesse revelar-se a Davi o seu verdadeiro caráter. Não era da vontade de Deus que Israel entrasse em aliança com esse traidor povo gentil. Nos antigos tempos, como hoje, as funções de embaixador eram consideradas sagradas. Pela lei universal das nações, asseguravam proteção contra violência ou insulto pessoal. Achando-se o embaixador como representante de seu soberano, qualquer ato indigno que se lhe fizesse exigia imediata desforra. Os amonitas, sabendo que um insulto dirigido a Israel certamente seria vingado, fizeram preparativos para a guerra. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, e da Síria, e de Maca, e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. 1 Crônicas, capítulo 19, versos 6 e 7. Era, na verdade, uma aliança formidável. Os habitantes da região, que ficava entre o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo, tinham se aliado com os amonitas. O norte e o oriente de Canaã estavam cercados de adversários armados, agrupados a fim de esmagarem o reino de Israel. Os hebreus não esperavam a invasão de seu território. Suas forças, sob o comando de Joabe, atravessaram o Jordão e avançaram para a capital amonita. Conduzindo o capitão hebreu o seu exército para o campo,
procurava animá-los para o conflito, dizendo: Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. 1 Crônicas, capítulo 19, verso 13. As forças unidas dos aliados foram vencidas no primeiro encontro, mas ainda não estavam dispostas a abandonar a competição, e no ano seguinte renovaram a guerra. O rei da Síria juntou suas forças, ameaçando Israel com um imenso exército. Davi, compreendendo o quão dependia do resultado desta luta, assumiu o comando em pessoa, e pela bênção de Deus infligiu aos aliados uma derrota tão desastrosa que os sírios, desde o Líbano até o Eufrates, não somente abandonaram a guerra, mas tornaram-se tributários de Israel. Contra os amonitas, Davi levou a guerra com vigor, até que caíram suas fortalezas e toda a região ficou sob o domínio de Israel. Os perigos que tinham ameaçado a nação de destruição completa mostraram-se, mediante a providência de Deus, ser os próprios meios pelos quais ela se ergueu a uma grandeza sem precedentes. Comemorando seus livramentos notáveis, canta Davi: O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Salmo capítulo 18, versos 46 a 50. E em todos os cânticos de Davi, incutia-se no seu povo o pensamento de que Jeová era a sua força e seu libertador. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 33, versos 16 e 17, e Salmo capítulo 44, versos 4 a 7, e Salmo capítulo 20, verso 7. O reino de Israel havia agora atingido em sua extensão o cumprimento da promessa feita a Abraão, e mais tarde repetida a Moisés. A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis, capítulo 15, verso 18, e Deuteronômio, capítulo 11, versos 22 a 25. Israel se tornara uma poderosa nação, respeitada e temida pelos povos circunvizinhos. Em seu reino, o poder de Davi se fizera muito grande. Ele se impunha às afeições e submissão de seu povo, como em todos os tempos, poucos soberanos puderam fazer. Havia honrado a Deus, e Deus agora o honrava. Mas, em meio da prosperidade, emboscava-se o perigo. No tempo de seu máximo triunfo exterior, Davi se encontrava no máximo perigo, e defrontou sua mais humilhante derrota.